Olá, eu sou Salvo Silveira e você está no canal Pense Nisso, canal focado única e exclusivamente no seu autoconhecimento. Hoje eu quero conversar com você sobre um problema que sempre foi muito recorrente ao longo da história da humanidade, mas que está tomando outra forma agora, na modernidade. Se trata da mudança geracional que estamos vivenciando atualmente. Então, primeiramente, eu não quero dar uma de tiozão que fica pagando de moralista na internet, de forma alguma. Até porque eu não gosto de gente moralista, acho que você também não gosta. E sem falar que muitas vezes um ataque a algo nada mais é do que uma autoafirmação, do próprio ego, para lavar a consciência, como dizer, essa geração não presta. Sendo que na verdade a pessoa está dizendo essa geração não presta, eu presto. Em segundo lugar, que sempre foi normal a geração velha criticar a geração nova. Isso é normal ao longo de toda a história. Inclusive, o poeta romano Horácio, ele reclamava dos jovens da época que desperdiçavam dinheiro. O Platão também reclamava dos jovens, que não se fazem mais jovens como os de antigamente. Os jovens de hoje não honram a arte como honrávamos antigamente. Inclusive, provavelmente você, quando você estiver mais velho, vai reclamar da geração que está chegando por usar a sua geração como referência, usando um viés do historiador. Sendo que, na verdade, em grande parte das vezes, a geração tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Sendo que o que vamos discutir aqui agora é sobre o lado ruim dessa atual, que é a geração a qual nós somos parte dela. Todos nós estamos inseridos nela, por isso não adianta odiar a geração como muitos pregam, até porque convenhamos que virou modinha pagar de niilista, não é mesmo? Todos nós somos um agente dessa geração, até quem reclama dela. Para poder falar dessa geração, primeiro precisamos explicar sobre o que é o termo geração floco de neve. Acho que eu já falei dele aqui já no canal antes. Falei sim. O termo geração floco de neve é um termo usado para descrever a geração de pessoas extremamente sensíveis que se ofendem por tudo com baixíssima tolerância às frustrações da vida. E o termo ele apareceu primeiro no filme Clube da Luta, em que o protagonista fala: escutem aqui, seus vermes, vocês não são especiais, vocês não são um belo ou único floco de neve, vocês são feitos da mesma matéria orgânica em decomposição como tudo no mundo. Pesado, não é mesmo? Mas o termo floco de neve ficou famoso em relação à nossa geração quando professores de universidades americanas e britânicas que deram aulas para a última e atual geração, ou seja, professores que deu aula para as duas gerações, eles começaram a reclamar que começaram a notar uma grande mudança, que foi notável na atual geração, em que eles viram que a nova geração era diferente da anterior, aliás, muito diferente, formada por alunos ultrassensíveis, reclamões, rabugentos, medrosos, sem capacidade de lidarem com nenhum tipo de frustração, ao ponto de fazer uma tempestade em um copo d'água por coisas pequenas, altamente egocêntricos e muito individualistas, sendo pessoas eternamente infelizes, reclamando constantemente das frustrações da vida, das injustiças, do preço do Uber, são pessoas que sempre estão insatisfeitas. E o que mais chama atenção é para o fato de sempre culpar alguém por conta das frustrações. Se um aluno, por exemplo, tira uma nota ruim, a culpa é do professor, que o odeia. Se o namoro dá errado, a culpa é da sociedade. Se está acima do peso, a culpa é da ditadura da beleza. Se começa a trabalhar ganhando um salário mínimo como todo mundo, a culpa é da sociedade. O resultado é uma pessoa altamente sensível e rabugenta que vive odiando a vida, se achando um ser especial. Por isso, o apelido geração floco de neve, mas sempre demorando muito mesmo para estar assumindo a responsabilidade plena na vida. Mas é claro também que eu não posso apenas apontar o dedo na cara da geração, que na verdade somos nós, inclusive eu, pois essa geração tem também o seu lado muito bom. O lado bom é que, apesar do individualismo dela, é uma geração que é mais mente aberta à diversidade. Bem diferente da antiga, que era mais fechada. Por exemplo, incluindo as mulheres, os gays e os negros em locais que antes era praticamente proibido a entrada deles. Sendo que esse tipo de preconceito é algo que essa geração atual não tolera, e com razão, sendo um tremendo avanço. Antigamente, por exemplo, em algumas delegacias, se chegasse, por exemplo, uma mulher que foi recém-espancada pelo marido e fosse lá dar queixa, era bem capaz do delegado, em alguns lugares, ainda olhar e falar: o que foi que você fez pro seu marido?
Gay, então, nem se fala. Se um homossexual apanhasse na rua e fosse na delegacia, em determinados lugares é bem provável que o preso seria ele. E mudar isso, sem sombra de dúvidas, foi um baita avanço. Mudança essa que começou na geração anterior, mas que se concretizou nessa, com um forte empurrão dessa atual geração. Mas uma outra diferença também entre as gerações antigas e a atual, que também é muito grande, é quando falamos na dor. Quando falamos no tratamento da dor, a antiga sofria por viver em guerras, por passar muita fome, por perder os filhos para problemas de saúde que hoje são simples de resolver, não terem um conforto tecnológico que nós temos hoje. A dor antiga era uma dor por sobrevivência. Imagina só, por exemplo, você antigamente tendo uma dor de dente e ainda não existindo anestesia. Imagina, por exemplo, o que é menstruar em uma época que não existia absorventes. Pasta de dente, então, é algo muito recente, que, se não me engano, não existia até antes da Segunda Guerra Mundial, mas eu posso estar errado. Era normal as pessoas terem um tártaro nos dentes e viverem com mau hálito, e com o passar do tempo ia apodrecendo os dentes. Ou seja, era uma dor por sobreviver. Já agora a geração atual tem praticamente tudo que a geração antiga não teve, mas agora surgiu um novo tipo de dor, a dor existencial. Pode notar que todo mundo que você conhece, você tem a impressão de que essas pessoas ou têm depressão, ou têm estresse, ou têm algum tipo grande mesmo de ansiedade. Pelo menos um desses problemas todo mundo tem de hoje em dia, né? Convenhamos. O que de fato dá para entender, pois o tempo moderno anda numa velocidade enorme, difícil de acompanhar. Por exemplo, antigamente, você com 16 anos, apenas sabendo escrever e somar, dividir, saía de casa arrumando um trabalho e fazia sua família com o salário médio da época. Agora hoje tem lugar que você chega, por exemplo, em uma entrevista de emprego, em que nem perguntam mais o famoso "Você sabe inglês?" Não, agora perguntam "Quantos idiomas você fala? Em quais países que você já morou?" Então ser dessa geração é ter que viver o tempo todo em movimento. O tempo todo com medo de ficar para trás, ficando muitas vezes até os 30 anos morando na casa dos pais. E inclusive não é por acaso que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem aumentado o tempo da definição da palavra adolescência. Então tem como sim entender o medo e o pânico da atual geração e não falar que é meramente frescura, pois o tempo de hoje é bem diferente do tempo do passado. Mas agora fica a pergunta, como mudar essa mentalidade da geração atual? E eu respondo, sinceramente, não sei e não faço ideia, pois é um problema muito complexo de ser resolvido como todo problema existencial, e não vai ser resolvido muito menos por mim. Quem diz que tem uma solução simples para um problema complexo desses, ou é um ingênuo ou é um charlatão querendo vender cursos online. Não confio. Mas eu vou dar aqui a minha opinião pessoal, que eu sei que não é perfeita, afinal não existe nada perfeito para lidar com dor existencial. A primeira coisa que eu gostaria de falar para as pessoas dessa geração, inclusive para mim que faz parte dela, é: a vida não te deve nada. Felicidade não é um direito. A vida não perdoa ninguém. Ninguém nasce com o direito de ser feliz da forma como essa geração, devido ao individualismo dela, pensa. A vida, ela é agressiva, ela não perdoa ninguém. Inclusive eu digo que a vida não tem preconceito. Ela ferra todo mundo aleatoriamente, independente de cor, de gênero, de orientação sexual, e eu concordo que em algumas pessoas a vida bate mais forte através de algumas dessas características que eu falei, mas mesmo assim ainda bate em todo mundo. E em algumas pessoas ainda bate muito mais forte ainda. Através de, por exemplo, abusos sexuais na infância, assassinatos brutais de entes queridos, narcisistas como pai, mãe, namorado, patrão, um pai alcoólatra que bate na mãe e ter a dor de presenciar isso, nascer na extrema pobreza, realmente. Mas é algo inevitável, que foge do nosso controle, em que nós devemos buscar sermos agentes de mudança, mas no longo prazo, ajudando quem está perto da gente, e não ficar fazendo textão nas redes sociais, apontando o dedo para a cara de todo mundo, tentando encontrar um culpado para tudo isso. E a vida realmente é imprevisível. Inclusive pode acontecer do indivíduo amanhã ele tá na sua BMW, todo feliz e alegre da vida, indo para o trabalho, sofrer um acidente de carro e passar a vida inteira em uma cadeira de rodas. Tudo pode acontecer a qualquer momento. Basta você ver a depressão profunda do Whindersson Nunes. E o futuro, ele realmente tá para ser um futuro de crises econômicas globais devido a governos imprimindo dinheiro a rodo e gerando uma dívida pública gigantesca e que nunca vai ser possível pagar.
mas que não cabe a mim falar aqui sobre isso. Mas eu posso afirmar que o futuro realmente vai ser de crise, instabilidade política, instabilidade econômica, inflação e vários outros problemas. Nisso, eu acho muito legal a ideia de Nassim Taleb sobre antifragilidade, que é uma ideia que ele defende no livro best-seller dele, Antifrágil, Coisas que se Beneficiam com o Caos, no conceito que ele dá de antifragilidade. Para você entender esse conceito, primeiro vamos lembrar da fragilidade. Fragilidade, como você sabe, é aquilo que se quebra. Por exemplo, se eu pego aquele vaso de vidro de flores que está logo ali atrás e jogo ele com tudo no chão, é óbvio que ele vai se espatifar e vai quebrar, não é? Esse vaso é como a nossa mentalidade atual, uma mentalidade frágil, sendo que deveríamos buscar uma mentalidade antifrágil, que seria como se quanto mais apanhássemos da vida, mais aprendêssemos com ela e ao mesmo tempo mais forte ficássemos, tentando aprender ao máximo com tudo que acontece, ao invés de ficarmos decepcionados. Seria como se o vaso de flores, quanto mais ele caísse no chão, mais forte ele ficasse. Como diz essa frase que muitos atribuem a Charles Darwin, mas que alguns questionam a autoria. As espécies que sobrevivem não são as espécies mais fortes, nem as mais inteligentes, e sim aquelas que se adaptam melhor às mudanças. A questão é que pessoas antifrágeis são melhores agindo do que pensando. Inclusive, Taleb diz claramente que ele prefere ser um ignorante, mas ser antifrágil, do que ele ser inteligente e ser frágil. Inclusive, Taleb deixa bem claro que o indivíduo saber fazer ajustes antifrágeis ao longo da vida é muito mais importante do que a educação formal, pois ele está sempre se readaptando. Mentalidade essa que devemos ter, na minha opinião. E outro ponto também que eu acho muito importante e que inclusive essa geração tem sido muito aberta a essa ideia é o minimalismo. A ideia de menos é mais, focando em ter uma vida mais simples apenas com o necessário, mas também se focando na qualidade de vida, que é o que eu acho muito legal, sabe? Reduzir o consumismo e se focar mais mesmo no individual, no ser e não no ter. Até porque, sinceramente, eu creio que para a época que está vindo, isso não vai ser uma vantagem, mas sim uma obrigação. Mas que apesar dos problemas que vamos passar, eu creio que possa amenizar as dores, pois é mais fácil você ter o amor pela experiência, pelo presente, do que no celular que você vai comprar com seu 13º salário, sendo que um mês depois você vai esquecer para sempre desse celular e vai viver uma vida normal. E outra ideia também que eu acho interessante é um conselho que não é dado por mim, mas sim pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que estudou muito sobre os tempos atuais, chamando os tempos atuais de tempos líquidos, em que nada é para durar. Quando o jornalista perguntou a ele sobre qual conselho ele daria aos jovens, a resposta dele foi: busque equilíbrio entre segurança e liberdade. Vou explicar. Esses são dois valores que são tremendamente difíceis de conciliar. Se você quiser ter mais segurança, você vai precisar renunciar de um pouco de liberdade. Mas se você quiser mais liberdade, vai ter que abrir mão de um pouco de segurança. É impossível ter os dois ao mesmo tempo na mesma medida, sendo que para ter um, você precisa abrir mão de um pouco do outro. Esse dilema vai continuar para sempre. Segundo ele, não há uma solução perfeita entre um e outro. Sempre você vai ter que ter um pouco mais de um e menos de outro. Porém, ele diz que mesmo assim você jamais deve parar de tentar procurar um equilíbrio entre a segurança e a liberdade. Seja nos seus relacionamentos, no seu trabalho, no seu ciclo social, em tudo. Você concorda com isso? Se você concorda com isso, então tem como você escrever aqui nos comentários? Eu também penso nisso? Para eu poder ver se você está realmente me assistindo, é só você escrever "eu também penso nisso" aqui nos comentários. Faz favorzinho para mim? Pode ser? Então vamos recapitular tudo que conversamos aqui nessa nossa conversinha de hoje. Hoje conversamos sobre um problema que sempre foi muito recorrente ao longo da história da humanidade, mas que está tomando uma outra forma agora na modernidade. Se trata da mudança geracional que estamos vivenciando atualmente e que é muito brusca. Geração essa apelidada de geração floco de neve devido ao fato de ter uma baixa tolerância e ser muito sensível e se achar especial. Mas também, claro, reconhecemos que a dor antiga era por sobrevivência e a de hoje é por existência. E no final conversamos sobre reflexões a serem feitas em uma busca de estar amenizando essa dor existencial.
Falamos da ideia de saber que a vida por si só não deve nada a ninguém, sobre a antifragilidade em lidar com o caos. Falamos também sobre o minimalismo, para a gente buscar a riqueza de ter pouco. E por último, falamos da busca eterna entre o equilíbrio entre liberdade e segurança. E por falar em liberdade e segurança, você quer deixar o projeto Pense Nisso mais seguro? Você quer mais vídeos como esse de autoconhecimento? Você acredita no poder e na necessidade do autoconhecimento na vida da atual geração? Se sim, então caso você possa, tem como você mandar qualquer valor para ajudar o projeto? É só mandar qualquer valor. Caso você possa, claro, para a chave Pix, eu também penso nisso, @gmail.com. Todos nós vamos sair ganhando. Beleza? Pense nisso.